Muito bem, essa semana tivemos uma excelente notícia. A Itália realmente está numa curva muito boa de recuperação. Torci muito para que a Itália saísse logo desse momento. Eu amo a Itália, não é à toa que me chamo Gentili, amo a culinária, amo a arte italiana, amo a cultura italiana. Por isso, eu quero agradecer ao nosso convidado que topou vir aqui hoje. Ele é advogado, diplomata, cônsul-geral da Itália em São Paulo e vai contar para a gente como a Itália enfrentou e ainda está enfrentando a pandemia e também o que o Brasil pode aprender com a experiência dos italianos. Vamos também falar desses fortes laços que unem o Brasil com a Itália, Diguinho? Filippo La Rossa! Muito bem, cônsul Filippo La Rossa. Muito obrigado por vir, é um prazer gigantesco recebê-lo. Aliás, eu fui tentar falar o seu nome com sotaque, cônsul. Falei La Rossa, mas saiu um sotaque meio espanhol. Como que é em italiano? Filippo? É Filippo. Filippo. Qual aí? La Rosa. La Rosa. Filippo La Rosa. É um prazer recebê-lo, cônsul. O Filippo La Rosa, falei agora em português, aqui com sotaque português, é o cônsul-geral da Itália no Brasil. Quero agradecê-lo gigantescamente por estar aqui hoje, nesse momento. Vamos falar da Itália, que passou por um período difícil, mas que já está se recuperando, já tem ótimas notícias da Itália. Esse país que eu me orgulho de ter o sobrenome Gentili aí, minha família é oriunda da Itália. E eu quero agradecer também por essa bebida aqui, me senti honrado pelo presente. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, eu vou retribuir com uma outra bebida, tá? Olha, essa bebida aqui, o Vaggio Histórico. Uau, deve ser demais, hein? Eu vou retribuir com uma outra bebida que a Juliana está fazendo, um drink. Estou preparando, já vou levar. Tá bom, quando ela trazer aqui a gente fala. Cônsul, você é cônsul-geral da Itália em São Paulo, né? E São Paulo, acho que é o estado que mais recebeu italianos no Brasil, é São Paulo? São Paulo é, sem dúvida nenhuma, a maior cidade italiana mundo afora. Dados da prefeitura falam que tem de 5 a 6 milhões de descendentes na cidade e pode multiplicar quase que por 3 ou até por 3 pelo estado de São Paulo. É dizer, quase que uma meia Itália longe do território metropolitano originário. Ah, São Paulo, então, é a maior cidade com italianos fora da Itália. Sim, com muita diferença. A quantidade de pessoas que chegaram e a grande capacidade de recepção que o mundo brasileiro do final do século XIX, do começo do século XX, ofereceu para quem vinha de fora, fez com que os italianos se afincassem muito bem, se arraigassem muito bem na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Tem um fenômeno que é muito pouco conhecido, mas daquela migração interna. Interna, quer dizer, dentro do Brasil e dentro da própria América Latina. Pessoas que chegaram talvez em Buenos Aires, depois foram caminho até chegar em São rumo Paulo. a São Paulo, e não só na cidade, mas no interior e hoje até no Mato Grosso. Olha só, o Brasil, São Paulo e o Brasil tem sangue italiano. Tem. Não é? Eu amo a cultura da Itália, eu amo o cinema italiano, eu amo a música italiana, eu amo a culinária italiana, eu amo a Itália. A Itália, e aliás, já eu vou falar, o meu vô veio da Itália para cá, pintou igrejas no Brasil inteiro. Eu vou mostrar para você já a arte e a história do meu vô. Mas primeiro eu quero pedir para Juliana trazer o drink. É um drink italiano. Especial, é soda italiana. Opa! Aliás, soda italiana, não precisa beber não, viu, cônsul? Se você tiver com medo, eu vou beber porque eu tô nem aí, mas... É muito bom pra tosse. Se você tiver com nojo do drink da Joana, não precisa beber não, mas é porque é bom pra tosse. Porque vai xarope de limão, alho e mel. Tá. E é muito bom. Tá bom, mas você sabe que a epidemia é de Covid, não é de tosse, né? Mas tá bom. A gente Mas vai... é bom pra resfriado, Tá bem, tá eu vou muito experimentar. Muito obrigado.
É bom para imunidade? É bom para imunidade. Ótimo. A Juliana disse que é um drink italiano porque ela fez com soda italiana. A soda italiana é da Itália ou é igual a palheta mexicana que veio para o Brasil? Aí eu entrevistei uma mexicana aqui, trouxe palheta mexicana para ela, ela falou, mas isso aqui não existe no México, só existe no Brasil. A soda italiana tem na Itália ou não é da Itália, é só o nome? Bom, primeiramente, Um brinde. saúde. Saúde à Itália. Saúde! E a nossa barman. Forte, hein? Pegou de alho, hein? Você meteu alho aqui. Coloquei pouquinho. Tá bom. Tá certo. Não precisa beber não, viu, cônsul? Eu sei que o cônsul, a embaixada, o consulado, tem essa... Pode cuspir aqui, não tem problema não. Tem essa obrigação diplomática de experimentar, mas não precisa não. Aqui você se livra, tá? Parabéns. Pra tosse. A cara dele, ele adorou. Ele adorou. Mas... Tem soda italiana na Itália? É verdade que soda italiana é italiana? Ou é igual palheta mexicana? E não sei se é igual com a paleta mexicana, mas aconteceu uma coisa, muito. Nos lugares onde chegavam a migração, elas traziam junto hábitos daquela região onde eles tinham saído. Então, o Brasil e outros países de imigração estão cheios de tradições que hoje em dia a gente não reconhece dentro da Itália contemporânea, mas que são filhas de uma certa forma de comer, São derivados de beber, da derivado cultura de italiana. produtos regionais. Agora, cônsul, infelizmente a Itália passou por um período que o mundo todo lamentou, porque o mundo todo ama a Itália, por causa da herança italiana na arte, na culinária, na cultura, na literatura. O mundo todo ama a Itália e o mundo todo lamentou. Mas São Paulo lamentou profundamente o que aconteceu com a Itália. E teve até essa iluminação, põe aí. Qual foi o intuito dessa iluminação? Para quem não é de São Paulo, não passou e não viu, porque lindíssimo. O intuito é justamente de fazer um abraço luminoso entre Itália e Brasil, frisando a irmandade e os grandíssimos laços que acabamos de enuclear aqui entre os dois povos. E que não são só os laços mais conhecidos, que é a presença de oriundos italianos, de empresas italianas. Aliás, agradeço a NLX pela atividade, por ter me oferecido, topado essa ideia do abraço luminoso, mas porque em São Paulo nós temos várias articulações da presença dos valores italianos. Por exemplo, essa capacidade de se aproximar a quem mais tem necessidade. Falo do Arsenal da Esperança, da Missão Belém e de tantas outras que hoje, geridas por italianos, oferecem um abrigo a quem tem mais necessidade nessa fase de complicação que a gente vive. Então, é frisar um pouco essa solidariedade, essa irmandade muito profunda, e também o intuito é de olhar para frente, para quando a gente possa voltar a se abraçar, como a gente tinha hábito, o belo hábito que a gente tinha até o mês de janeiro ou fevereiro, porque precisamos voltar lá. Então também tem um auspício positivo que esse mundo que a gente, por um momento, colocou de lado, possa voltar quanto antes. Essa iluminação é um abraço coletivo à distância em um momento... Agora, eu passei no camarim do cônsul, o cônsul me presenteou com a bebida, eu falei, olha, que pena que eu não posso te dar um abraço dessa vez. Que pena que eu não posso apertar a sua mão dessa vez, mas no próximo encontro eu vou te dar um abraço e vou apertar a sua mão. Até quando essa iluminação vai ficar em destaque? Ainda umas 2 semanas. É 2 de junho, mais ou menos. Exatamente. Vamos, com certeza, além do 2 de junho, para comemorar também e celebrar a nossa data nacional, a proclamação
da República e depois vamos bola para frente. Mas o intuito é de ter nesse momento do começo de junho, quando é o nosso Dia Nacional, o palácio, o prédio do consulado iluminado com as cores da Itália e do Brasil se abraçando. Agora, eu tenho certeza que os italianos darão um jeito de mostrar o orgulho que sentem pelo país e em nenhum momento deixaram de mostrar esse orgulho, mesmo durante o problema da pandemia na Itália. Um dos vídeos que mais comoveu o mundo foi os italianos na varanda, fazendo shows, mesmo durante a pandemia, mesmo durante essa guerra contra esse inimigo invisível. Os italianos, olha só o que fizeram. Bem, eu tive o prazer e a honra e o orgulho de conhecer a Itália 2 anos atrás. Eu, o Léo Lins, que trabalha aqui no programa, e o Alex, que é o chefe criativo aqui do programa, nós fomos para a Itália. O Alex também é descendente de italiano, e a gente passava por Nápoles e falava, meu, me sinto em casa, é como se eu estivesse em São Paulo, é como se a gente estivesse na nossa área andando, é muito familiar. Sim. O clima, a atmosfera, as pessoas, os restaurantes, é muito familiar. Agora, voltando ao assunto da pandemia, que a gente viu ali os italianos na sacada, levando um pouco de alegria no meio da guerra, o isolamento social ainda está em prática na Itália ou ele já diminuiu? Não, já estamos numa chamada fase 2, onde com medidas determinadas pelo governo, as pessoas começam a voltar para as atividades sociais normais, mas com medida certa, com regras, máscara e distanciamento e tudo mais. Os dados na Itália agora são otimistas, não? Tem diminuído o número de infectados? Hoje estamos um número bom. Acho que foi o menor dia de infectados há... Desde que iniciou, hoje, o menor dia de infectados. Que legal, um bom dia para a gente estar conversando dentro de tudo que aconteceu, não? No fim das contas, o isolamento social foi positivo para a Itália. Isso é o que a gente vê. Teve um isolamento, uma primeira fase, depois uma segunda fase, e agora está se reabrindo com os dados que são os dados que a gente está vendo hoje. As viagens já voltaram ao normal para a Itália? A partir dos começo de junho, terá uma possibilidade de maior de viajar dentro da Europa e as outras medidas serão tomadas em função da observação de como vai acontecer as coisas. Agora, a gente começou a conversa dizendo os laços que a Itália tem no Brasil. Muitos italianos, homens de negócio, estavam no Brasil. Muitos empresários italianos, pessoas que têm parente no Brasil, muitos italianos estavam no Brasil quando estourou a pandemia. O consulado ajudou, de que forma, os italianos a voltarem para a Itália? Qual foi o papel do consulado com os italianos aqui nesse momento? O consulado fez um trabalho de assistência a centenas e milhares de italianos que estão aqui de forma temporânea, a trabalho, a turismo. E foi um acompanhamento para assessorar da forma como eles podiam voltar. A gente fez um upgrade contínuo da página web do consulado e da embaixada sobre os voos que tinham. A gente dava indicações do que era a realidade para voltar para a Itália, qual era a forma mais... Informação. E assistência também, porque nessa fase a informação vira assistência. Sim, sem porque dúvida. Detrás de uma, entre aspas, assessoramento, tem um desabafo, as pessoas querem ouvir falar a própria língua, o próprio idioma, se sentiam paradas. Informação com procedência, porque teve tanta informação e desinformação no meio disso, que às vezes é bom você ir lá e falar, não, essa aqui é o consulado, está dando essa informação, não é fake news, é verdade, tal. Agora, a união entre o Brasil e a Itália é muito forte. Por que a gente começou falando assim que São Paulo é a cidade com mais italianos, né? O estado com mais italianos fora da Itália. Por que tanto italiano veio para cá? Porque a migração sempre existiu.
Aliás, eu sempre recomendo uma visita no Museu da Imigração, lá na velha hospedaria do Brás, Sim. que explica muito bem o que é a imigração dentro da história humana, mas saíam de uma situação de dificuldade. Normalmente as pessoas saem de um lugar para outro porque procuram melhoras. Sim. Então, se saía de um lugar, muitas vezes, no começo, qual é que era o destino? América. E a América podia ser Nova York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo. Ah, Depois começou, e acho que o museu relata isso muito bem, esse diálogo entre quem tinha saído e os que tinham ficado. Vem para cá porque aqui tem terra, vem para cá porque aqui não tem tão bicho como falam, vem para cá porque tem oportunidade. ou seja, uns italianos chegavam aqui e falavam, pode vir para cá que é bom. Claro, acontecia, não era no Zap, Claro, não era o WhatsApp na época, mas chegava. era uma carta que demorava meses em chegar. Ainda bem que não era o WhatsApp, porque tem tanta fake news no WhatsApp que é capaz deles ir parar no lugar errado. Mas aí as pessoas falavam isso, né? Falavam, olha, vem para cá porque tem possibilidade, tem espaço, tem terra. Isso que mais atrai, porque os italianos, na época de que a imigração foi forte, poderiam ter ido para qualquer lugar. No entanto, São Paulo é o lugar que mais recebeu italiano. O que eles sentiam aqui que atraíam eles, mais do que outros lugares? O clima? As terras? As mulheres? A língua? Olha, eu acho que foi um pouco esse colo enorme que o Brasil tem e que oferece para qualquer um quando chega aqui. Os italianos se sentiram muito bem acolhidos. Foi o calor humano que atrai os italianos. O calor humano, mas o calor humano junto com as reais possibilidades de mudar. Os italianos, já na primeira geração, chegaram como trabalhadores e numa geração já tinham os filhos prontos para se casar com as famílias dos quatrocentões, mais tradicionais. Porque essa lógica da poupança, Sim. de guardar um dinheiro porque amanhã pode precisar, isso é uma atitude que fez muito o sucesso dos italianos aqui no Brasil, em São Paulo em particular. E eles chegaram aqui também numa fase muito propícia, que era o começo do desenvolvimento industrial. Tinha oportunidades. Os italianos participaram do desenvolvimento, viraram atores do desenvolvimento industrial. A sempre chamada família Matarazzo, Crespi, Martinelli e por aí vai. E saltando de uma ou duas gerações, Balduco, papais, as pessoas que saíram de forma muito mais numericamente menor, mas um momento mais estruturadas. Mais estruturada, mas um momento igualmente duro, Entendi. como o final da Segunda Guerra Mundial. Pessoas que saíram de lugares que eram bombardeados depois da guerra, com um futuro incerto, e fizeram a eleição de ficar no Brasil, de vir e ficar, porque já estamos falando de 1948. Exato. Foi aí que meu avô veio. 49, 50, que não eram 1880. Era outro mundo. Foi uma segunda onda de imigração. Foi uma segunda onda menor, mas que também acabou contribuindo ao desenvolvimento industrial, e não só industrial, da cidade e do estado. Foi aí que meu avô veio para cá, e eu vou te mostrar algumas coisas do meu avô. E vamos falar mais da integração Brasil-Itália já depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com De Noite e eu tenho o prazer de estar aqui hoje com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Filippo La Rosa. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Falamos de muitas coisas da Itália, estávamos falando da imigração. Por que São Paulo recebeu tanto italiano? E aí eu disse que o meu avô veio da Itália para cá, foi naquela leva durante a guerra, depois da guerra,
que uma grande parte veio nas oportunidades do café, das plantações, e o meu avô veio depois da guerra, e aí começa a história da família Gentili aqui no Brasil. Meu avô era pintor de igreja, ele e o irmão dele. O Derico Gentili era meu avô, e o irmão dele, Pedro Gentili. Meu avô pintou igrejas pelo Brasil inteiro. Ele sustentou meu pai, meu tio, minhas tias, pintando igreja. Você vai ver aquela igreja aqui na Brigadeiro, do lado do meu avô que pintou. Meu avô pintou igreja da Imaculada Conceição, pintou igreja em todo o Brasil. Olha só uma das obras do meu avô italiano. Meu avô que pintou essa igreja. Tem mais aí? Olha aí. Eu só separei algumas. O Derico Gentili e o irmão dele, Pedro Gentili. Meu avô sustentava a família quando veio da Itália com arte. Em que anos? 60, 70, 80. Meu avô morreu, eu tinha 5 anos, quando meu avô morreu. Mas eu tenho a memória dele muito viva. Eu lembro, meu avô morava em São Caetano, no ABC, ele tinha um quartinho em cima da casa. E lá que ele pintava. Eu era criancinha, eu ia para lá, eu adorava ver ele pintando o quadro. Eu tenho certeza que se meu avô não tivesse morrido cedo, eu teria virado pintor. Porque eu ia lá e ficava falando pro meu avô, que tinta é essa? Como que pinta? Tá rindo do quê, idiota? Tá rindo do quê? Meu Deus, seu avô tão talentoso e você esse fracasso. Cala a boca. Não liga pra ele, é um idiota. Meu avô era demais, meu avô era muito talentoso e tal. O talento dos italianos para arte vem da onde? Porque a tradição italiana com arte é milenar, é referência para a cultura ocidental inteira. Sim, porque a nossa tradição é milenária, mas acho que tem um momento um turning point, um momento em que as coisas mudaram, final do 300, começo do 1400, século XV, num eixo pequeno, nessa vale do rio Tiber, de Roma, direção Florência, onde lá nasceram Giotto, Cimabue, Piero della Francesca, il Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, Pietro Perugino, Michelangelo, Rafael, Donatello. Foi uma progressão, se olhar o conjunto de genialidade artística que nasce num berço de terra de 150 quilômetros e cada um acrescenta alguma coisa. E esqueci Brunelleschi com a cúpula do Domo de Florência, e Gilberti, Alberti. Teve assim, é como quando a gente que gosta de futebol fala, olha, mas aquela turma do 82 era boa demais. Isso, ali não tem para ninguém. E depois não tem outra turma como aquela. Essa época, esse espaço-tempo geográfico concentrou os maiores gênios da humanidade em pintura, literatura também. O que acontece? É demais, porque foi ali nunca teve igual. É um caldo de cultivo que fica alimentando, cada um se alimenta dos outros, e chega mais um e vai se alimentando daquilo. Vai virando uma bola de neve, um vai influenciando o outro. Sim. E Roma e Florência foram as cidades que mais se ganharam disso. Tinha competição para ver. Tinha competição, tinha as famílias que dominavam Florença. Michelangelo e Da Vinci competiam para ver quem era melhor. E Bernini e Borromini, que fizeram a arquitetura da Roma barroca. Demais, cara. É uma delícia, mas o que sempre eu falo, por que falo do posicionamento geográfico desses gênios? Porque você falou, há 3 anos atrás foi para a Itália e conheci Nápoles, mas a Itália está cheia de percursos alternativos que seriam top de oferta em muitos outros lugares, e para nós aquilo vira turismo, entre aspas, alternativo, roteiro alternativo, e você pode conhecer delícias da história da arte que só lá tem. A Itália é demais. A Itália é para você ver arte e comer. Eu adoro culinária italiana. Aliás, eu vou te colocar numa fogueira agora, porque você é italiano, mas também é brasileiro. Quantos anos você mora aqui? Cheguei aqui em outubro de 2013. Você se sente em casa no Brasil?
Então, eu queria que você me respondesse isso com honestidade. Qual é a melhor pizza? A da Itália ou de São Paulo? Eu quero ver. Eu acho que a pizza é a italiana. Mas, como sempre, a gente tem que estar aberto ao acréscimo, a aprimoramentos. Então, para nós, a pizza é uma base para a gente colocar 2 ou 3 ingredientes. E para o paulista vira uma base para satisfazer o desejo de fartura. Isso porque você não foi para o Rio de Janeiro, onde até ketchup eles colocam na pizza. Mas, Quando um italiano vê um carioca colocando ketchup na pizza, porque eu já vi que o italiano, o francês também, o italiano também, não gosta muito que mexa na receita original. Fala, você está estragando a receita. E o que o paulista faz com a pizza já é uma coisa... né? Já é uma coisa criminosa para a receita. E o carioca que põe ketchup na pizza. Mas aí a gente prega a misericórdia do Cristo Redentor, né? Mas, Danilo, só para dizer que essa questão da culinária, o Consulado Geral da Itália, há 9 anos, organiza uma semana da cozinha regional italiana, que já virou uma referência no calendário da cidade, trazendo chefe, um de cada região, oferecendo em 20 casas de São Paulo um menu, um cardápio regionalizado, colocado dentro da atmosfera daquela região, com produtos típicos. Agora, cônsul, talvez você ache isso da pizza de São Paulo, porque você não conhece a pizzaria Bate-Papo. Ela não é de São Paulo, ela é do Guarujá, certo? Talvez você precise experimentar. Isso daqui não tem na Itália, só tem no Guarujá. O que você acha dessa pizza? Olha, é um sushi no meio, sashimi em volta, tem mais aí. Tem mais aí, cadê? Catupiry. Catupiry. Olha essa daí, vem com uma lata de cerveja no meio. E tem essa daqui também, que vem com um pneu em cima. Essa é a pizzaria Bate-Papo no Guarujá. O que você acha disso? O italiano, quando vê isso, dá vontade de experimentar? Vou utilizar uma expressão musical. Variazioni sul tema. Fala, Roger. Ô, Danilo. Oi. Tem algumas pizzarias agora em São Paulo que estão servindo uma pizza que chama La Vera Napolitana. É menor, tem menos queijo. Se ele já provou isso... E, aliás, Roger, tem até algumas dessas pizzarias que tem um certificado que é a verdadeira pizza napolitana. Existe esse certificado? O Napoli está dando o diploma para quem faz pizza? Como que é? É uma associação que controla certos parâmetros, a utilização de produtos legítimos. E, sim, conheço essas pizzas. Uma delas está perto do Allianz Parque, lá da Casa do Palmeiras. E é uma pizza boa. Boa. Que time que você torce, cônsul, aqui? Bom, não posso deixar de ter uma simpatia palmeirense. Parmeirão, olha lá. Vai falar aí, já vai o idiota lá tocar. Olha lá que otário, olha lá. Você nem é da Itália, Klein. A conversa é entre italiano. Metade da família é italiana. Ah, cala a boca. Desculpa, cônsul, desculpa, ele é um idiota. Tem um estereótipo sobre italiano, que a minha família, tanto por parte de mãe, os Casalotti, quanto por parte de pai, os Gentili, eu vejo que é verdade. Que italiano fala com a mão. Acho que é genético. E eu acredito que é genético, porque eu vi na internet um vídeo. A menininha tinha 2, 3 anos. Olha só, viralizou esse vídeo aqui. Italianinha. Põe a italianinha aí, olha lá. A impressão que dá, cônsul, é que se segurasse a mão dessa italianinha, ela não ia conseguir falar. Não fala. Mas você não mexe muito a mão. Bom, mas eu, nessa situação aqui, semi-profissional... Tem uma explicação por que o italiano tem que falar com a mão? Eu acho que é genético. Só pode ser. É uma forma de frisar passagem da nossa colocação. Um depoimento com ou sem movimentação de mão, ele ganha ou perde força. E eu acho que é genético, porque ninguém me ensinou a fazer isso. Eu moro no Brasil... né? Ninguém fala... Isso é como dobradinha com bola. Ninguém aprende na escola de futebol. Exatamente. Cônsul, quero te agradecer profundamente por ter comparecido aqui no De Noite nesse momento. Quando a gente estiver com plateia,
Quando tudo voltar a operar 100% na normalidade, quando o Diguinho estiver aqui, quando o Roger estiver aqui, convido o cônsul para voltar, para a gente falar como é que está a Itália agora, como é que está o Brasil agora, em outro momento, tá bom? Obrigado.